Depois da morte de uma menina por meningite em Passo Fundo, muitos pais ficaram em alerta quanto ao perigo dessa doença. A rede pública oferece desde 2012 3 tipos de vacinas contra a meningite. São elas a tetravalente, a pneumocócica e a meningocócica. Bom, para falar sobre essa doença, sobre a importância de se sair correndo e vacinar a criança num posto de saúde, nós convidamos o médico pediatra Francisco Wolff. Seja bem-vindo, doutor, ao PFTV. É um prazer lhe receber aqui. Igualmente. A gente queria entender um pouquinho, doutor, do laudo que saiu no final da tarde de terça-feira, então, colocando a morte, desta menina de Passo Fundo pela bactéria pneumococo. Esse é um caso de menor incidência. Exatamente. Como a vacina pneumocócica no posto de saúde já existe de alguns anos para cá e ela complementa com 10 tipos agressivos da doença, esse tipo de situação acontece ocasionalmente devido à proteção desses 10 grupos. Na verdade, essa doença pneumococo tem 80 tipos de pneumococo, mas os agressivos são em torno de 2 dezenas. No posto de saúde tem para 10 tipos, mas não inclui todas as 2 dezenas aproximadamente que produz o que a gente chama de doença invasiva. Entre as doenças invasivas é a meningite, porque também tem como doença invasiva a pneumonia grave com derrame de pus nos pulmões, que pode comprometer significativamente a vida das crianças. Ou seja, uma pneumonia causada por um pneumococo também pode levar à morte, assim como a meningite levou à morte dessa menina. Não as pneumonias convencionais, seja bem dito, e sim aquelas pneumonias extensas que produzem derrame de pus nos pulmões e acabam sufocando a criança e levam a uma severidade intensa da doença, né? Desculpa, doutor, mas ainda sobre esse caso, nós estamos falando de uma bactéria que não é que tem pouco poder de contágio, mas que é muito menos frequente. É muito menos frequente porque a vacinação é talvez a coisa mais importante que existe na infância para a gente se proteger. Eu até recomendo para quem pode, em crianças que tenham mais de 1 ano, mesmo vacinada no posto de saúde, se pudesse fazer uma dose única complementar da vacina pneumocócica 13, seria muito importante. A que o posto oferece é a 10, a comercializada é 13. Seria muito importante fazer uma dose. Os americanos que estudam muito isso, eles disseram que como essa vacina pneumocócica 13 surgiu nos últimos poucos anos, que quem tinha feito a 7 antes da 10 deveria com 5 ou 6 anos de idade pelo menos fazer uma dose dessa vacina que seria de grande utilidade para prevenir essas doenças invasivas. Agora o que a gente quer falar, doutor, a partir de agora é do outro tipo de meningite, a meningocócica. Essa sim aparece com mais frequência. A doença meningocócica, como as outras, sempre existem casos isolados com uma certa frequência. Nós estamos com uma frequência um pouco aumentada que deu em Porto Alegre, Cachoeirinha, Cachoeira do Sul. É bom lembrar à população que a vacina meningocócica, especialmente algumas que têm clínicas particulares, é uma vacina muito bem-vinda. Os organismos internacionais que regulam o uso dessas vacinas recomendam que para fazer a vacinação de rotina deva ser feita somente quando houver surtos ou epidemias. O que é considerado um surto na medicina, doutor? Na medicina, um surto é considerado 10 casos para cada 100 mil habitantes num período de 3 meses. E epidemias é 1.000 casos para cada 100 mil habitantes num período de 3 meses. Se a gente observar, especialmente Passo Fundo e região, nós não tivemos nenhum caso nos últimos meses, nos últimos anos, a gente pode dizer. Esse caso que houve foi de pneumococo e não de meningococo. Então, explicitamente, não haveria necessidade do pessoal se preocupar até o momento de sair correndo para fazer essas vacinas, além daquela do posto de saúde, ou mesmo fazer vacina específica para meningococo, seja para o tipo B e seja uma outra vacina meningocócica, que é ACWY. Essa vacina ACWY é muito bem recomendada com 11 anos de idade. Por quê? A maior parte dos casos acontece na adolescência, em todo o mundo. Eventualmente acontecem casos anteriores, mas são casos muito isolados. Outra situação é que a vacina, mesmo tu fazendo agora em crianças pequenas, ela dura no máximo 3 a 5 anos. Então tu não teria uma proteção grande, mas não preenchendo o quesito de surto, que nós não temos, não teria indicação nenhuma. Ela pode ser indicada para alguns problemas específicos de saúde, quem perdeu o baço, quem tem algumas imunodeficiências específicas, mas
Mas aí essas crianças são muito poucas e são indicadas seletivamente. Agora, para a grande maioria dos casos, não há, na sua visão, como pediatra e com uma grande experiência nessa área, a necessidade dos pais saírem correndo para fazer novas vacinas. Apenas, doutor, manter a carteira de vacinação em dia. Isso é fundamental, né? O que eu acho que vale muito a pena é as crianças que têm 11 anos de idade, como posto na vacina, fazer a vacina, aquela ACWY, e a vacina tipo B também só é indicada de rotina a partir dos 10 anos de idade. E essas vacinas são feitas com 11 anos e como elas duram no máximo 5 anos, o meningococo tem uma prevalência muito grande dos 11 aos 23 anos. Então, eles recomendam fazer uma dose com 11, uma dose com 16 anos e provavelmente ela mantém durante os 20 e poucos anos de vida a proteção na maior grupo de jovens que são suscetíveis. Doutor, rapidamente, essa doença tem uma estação do ano preferida? Ela acontece mais no verão ou no inverno ou não há relação? Essa doença tem uma característica que ela adora muito, isso que a gente tem que cuidar é grupos de pessoas, por exemplo, assim, grupos militares, recrutas militares, ou como tem um contato muito próximo, isso favorece muito a disseminação, porque, para tu teres uma ideia, no Brasil a gente não tem estudo, mas nos Estados Unidos 40% dos adultos têm o meningococo na garganta. Mas só menos de um caso, cada 100 mil habitantes, desenvolve a doença. Então, muitos de nós temos e isso não acontece. Mas sempre no inverno, que as pessoas ficam em lugares mais fechados, escolas... Escola de educação infantil. Isso, tem que ter um pouco mais de atenção. Então, tu ficas mais vulnerável porque o contato do beijo, só na simples fala, acaba eliminando gotículas, porque esse germe ele se aloja principalmente na via aérea superior. Doutor, obrigada por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Imagina. Muito obrigada, um bom dia de trabalho. Obrigado. Obrigada. Igualmente.